sim, vários de nós aqui têm passado por problemas, dificuldades, e a oração é aquilo que mantém a gente, né? Aquilo que sustenta a gente no dia a dia. Então, por isso que a gente começou a pensar sobre oração. A gente já falou sobre oração a partir das metáforas, né? Então, a gente já falou sobre oração como sede, essa ânsia que a gente tem de ser preenchido. Domingo passado nós falamos sobre oração como fortaleza. E hoje eu quero avançar um pouquinho nessas metáforas, porque cada metáfora sobre oração também, de certa forma, é uma metáfora sobre o próprio Deus e o jeito que a gente se relaciona com Ele. E as metáforas são muito importantes para a gente entender. Por quê? Porque quando a Bíblia usa uma metáfora para falar de Deus e do povo dele, revela um pouco do caráter do próprio Deus e da nossa vida também. Então, por exemplo, a Bíblia fala de Deus como rei e nós como súditos desse reino. A Bíblia fala de Deus como Senhor e nós como servos. Ele é o pastor e nós somos as ovelhas. Ele é o general e nós somos o exército. Ele é o pai e nós somos os filhos. Então todas essas metáforas mostram um pouquinho da dinâmica dessa relação, de quem Deus é e de quem a gente é. Por exemplo, se a Bíblia fala que Deus é o pastor, isso significa que Ele é aquele que guia, aquele que conduz as ovelhas, né? Ele está sempre caminhando do nosso lado, à nossa frente. O pastor é aquele que cuida das necessidades das ovelhas. Então ele fornece a comida, ele fornece a bebida, ele trata as feridas, né? O pastor é aquele que protege dos animais ferozes, do lobo, sei lá, dos perigos, né? Então isso mostra um pouquinho para a gente quem é Deus. E se Deus é o pastor e nós somos as ovelhas, então nós somos aqueles que vivem no rebanho, né? A ovelha não vive sozinha. A gente também, quando ser humano, nós somos do coletivo, a gente precisa do outro. Só que viver no coletivo dá trabalho. Então, o profeta Ezequiel, por exemplo, falando das ovelhas, né, ele fala que ai das ovelhas que quando vão beber água, né, as mais fortes elas empurram as mais fracas para elas poderem beber primeiro. Ou seja, tem uma dinâmica aí que dá trabalho, né, essa convivência. As ovelhas são aquelas que reconhecem a voz do pastor quando ele chama. Então tem uma série de coisas. Agora, de todas as metáforas que a Bíblia usa para falar dessa relação Deus-povo, eu acho que a mais desafiadora é a metáfora do casamento, da aliança. A Bíblia fala que Deus é o marido, como eu falei no começo do culto, e nós somos a esposa. E talvez para os homens é até mais difícil, né, de pensar Deus como, a gente como a esposa. Mas é muito importante a gente entender essa metáfora, porque ela tem algo para ensinar a gente, né? E eu acho que só o povo de Israel que desenvolveu esse tipo de metáfora, esse tipo de relação. Porque todos os outros povos pagãos, cada deus tinha sua deusa. Então você pega os vizinhos lá do povo de Israel, os gregos, por exemplo, sabe? Zeus tinha Hera, Júpiter tinha Juno, Osíris do Egito tinha Ísis, os cananeus você tinha Baal e Astarte. Só o povo de Israel que entende Deus como marido e o povo como esposa. E isso é muito importante, isso é muito singular. Por quê? Porque entre os deuses, né, às vezes um deus traía a deusa com outras deusas, né, e vice-versa, dava maior treta, né? Mas nenhum outro povo então pensava Deus como marido e o povo como a esposa. Só que essa metáfora ela mostra pra gente algo muito especial, que é o seguinte: Deus ele não está distante, ele está próximo. Ele não criou a gente e depois abandonou, né? Ele não vai embora, ele é fiel. Então ele deseja desenvolver um relacionamento pessoal, amoroso. Ele deseja ter intimidade com a gente. É isso que a metáfora mostra, né? Agora, quem é casado sabe que esse negócio dá trabalho. Não é fácil você ter esse tipo de relação, porque o relacionamento íntimo, né? Ainda mais para a gente levar por bastante tempo, ele exige uma série de cuidados para poder manter a intimidade. Então tem que ter muita conversa, muito diálogo, tem que ter um esforço para entender o outro, uma disposição para desfazer mal-entendidos, tem que ter perdão, reconciliação, reparação. A gente precisa ter paciência, bondade, servir o outro, e tudo isso dá trabalho, né? Quem procura desenvolver relações íntimas com outras pessoas vai acabar desenvolvendo e praticando as mesmas palavras, atos, emoções que a gente precisa ter com Deus. Isso é muito legal. Por isso que a linguagem, os modos do amor humano são os mesmos da oração. É
por isso que a oração, então, tem tudo a ver com paixão, tem tudo a ver com esse amor romântico também. Então, pensando nisso, a gente vai ler o texto que está lá em Apocalipse 2, do 1 ao 7. Chama a Giovana, você pode ler para a gente, Giovana? Leitura do Antigo Testamento, Cântico dos Cânticos 1:15. Como você é bela, minha querida, como você é linda, como seus olhos brilham de amor. Leitura do Novo Testamento, Apocalipse 2, 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Efésio escreva: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheça as obras que você realiza, tanto seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos Nicolaítas. Isso. As quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Esta é a palavra de Deus. Obrigado. Muito bom. Então, essa carta, né, do Apocalipse para a igreja de Éfeso, só para vocês entenderem um pouquinho o contexto, tá? Éfeso era uma cidade que ficava na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, tá bom? Quem plantou essa igreja foi Paulo e um casal chamado Priscila e Áquila, tá? Eles que começaram essa igreja nessa cidade, e foi talvez a cidade que o apóstolo Paulo ele ficou mais tempo trabalhando. Ele ficou quase cerca de 3 anos mais ou menos nessa cidade, e por conta desse tempo que ele ficou lá ensinando e pregando, o evangelho se esparramou por toda aquela região da Turquia, né, da Ásia Menor. E aí quando você lê isso daí, está lá em Atos, tá? 18, 19, depois se você quiser ler, cara, Paulo fez coisas incríveis nessa cidade. Então assim, teve um monte de relato de curas milagrosas, exorcismos, sabe, assim, uns exorcismos meio fortes assim, né? Tem até uma história muito engraçada, né, que diz que um grupo de judeus exorcistas, né, eles foram tirar um demônio de um cara, eles falaram assim, em nome de Jesus que Paulo prega, né, a gente ordena que você saia. Aí diz que o demônio olhou para eles e falou assim: olha, Paulo eu conheço e Jesus eu sei bem quem é, mas quem são vocês? E aí diz que o endemoniado caiu de pau na galera e os caras saíram pelados de tanto que eles apanharam, né? E aí a galera ficou com medo disso. Então esse tempo todo que Paulo estava lá, inclusive as pessoas se converteram do ocultismo, e diz lá em Atos que as pessoas queimavam os livros de bruxaria, de ocultismo, e assim, o valor dos livros queimados foi uma soma enorme, né? Porque as pessoas foram se convertendo e abandonando essas coisas. Tanto é que Paulo teve que fugir de lá porque deu uma treta com o pessoal que fabricava as imagens da deusa Diana, porque Éfeso era uma cidade assim, que era um grande centro de adoração da deusa Diana. E quando Paulo então sai dessa cidade, depois de um tempo, mais para frente lá em Atos 20, ele está no porto de Mileto, né? Ele chama os presbíteros e ele se despede dos caras, tal, né? Eles ficam muito emocionados com a despedida, e Paulo avisa eles, fala assim: depois que eu for embora, tomem cuidado, porque falsos mestres vão se levantar e eles vão tentar desviar vocês do caminho, então tomem muito cuidado com isso. E a impressão que a gente tem é que esse alerta de Paulo, ele gerou uma vigilância na igreja muito forte. Então a gente viu aqui, né, na leitura, que lá no comecinho, verso 2 e 3, ele fala assim, que eu conheço, né, sei que vocês não podem suportar os maus, que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos, né? Você tem perseverado, tem suportado perseguições. Então, ou seja, esse alerta de Paulo deixou a igreja muito atenta. Só que isso teve um efeito colateral. Qual que foi?
esfriou o amor deles. Então ele falou, tenho porém contra vocês que vocês perderam o primeiro amor. Isso é interessante, porque igrejas tradicionais, como a nossa, por exemplo, a gente tem a tendência de conhecer a doutrina correta, a interpretação mais sadia, de não se deixar levar por falsos mestres, de perceber as incongruências, os abusos, né? As distorções do sagrado. O problema é que muitas vezes a gente perde intimidade com Deus. A gente tem um pastor amigo meu que ele fala assim, a gente parece aquela formiga, né, que tem um corpo, uma cabeça grandona e um corpinho pequenininho, né? Então o coração não se aquece mais com as coisas sagradas. A gente se acostuma tanto com a presença de Deus que a gente não valoriza mais Ele. E aí Deus não captura mais a nossa imaginação, nossos sonhos, nossos pensamentos, como quando a gente se converte. Então, eu não sei, mas eu queria que você pensasse um minutinho, principalmente se você já se converteu já faz um tempo e tal, de uma escala de 1 a 10, quanto que o fogo da paixão por Deus arde no teu coração hoje? Sendo 1 muito fraco e 10 pegando fogo assim, né? Quanto? Eu fiz essa avaliação e vou ser sincero, cara, eu sou pastor, mas às vezes eu vivo momentos que o fogo está lá embaixo, sabe? Que eu estou fazendo as coisas totalmente no piloto automático. E se você, como eu, muitas vezes faz as coisas no piloto automático, eu queria então olhar com vocês para esse texto, para a gente perceber o seguinte, 3 ações que têm o poder de reavivar a paixão e recuperar a intimidade com Deus através da oração. 3 ações para a gente poder reavivar a paixão e recuperar a intimidade com Deus através da oração. E a gente vê essas ações descritas no versículo 5, que fala assim, ó, lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Então a primeira ação é qual? Lembre-se de onde você caiu. Quando você vai para o médico, para o psicólogo, fisioterapeuta, não sei, a primeira coisa que o profissional da saúde faz é o quê? Anamneses. Já ouviu essa palavra? Anamneses? O que quer dizer isso? Aná quer dizer rememorar, né? Lembrar, trazer de novo, e mneses quer dizer memória. Então a anamnese é você rememorar os fatos, os eventos que se relacionam com a doença, com o paciente, né? com o problema que você está tendo. Então, e é basicamente a mesma palavra que está sendo usada aqui em Apocalipse. Lembre-se de onde você caiu. Por quê? Porque o processo de cura, de restauração, começa com a nossa capacidade de historicizar o problema. A gente tem que lembrar, né? A gente tem que historicizar o problema, a gente tem que começar a falar, porque é engraçado isso, né? Principalmente na psicologia, na psicoterapia, o processo de cura ele vem pela fala. Quando você é capaz de falar, quando você é capaz de pôr para fora, você começa a trazer, sabe? Começa a tornar consciente aquilo que muitas vezes está no inconsciente, né? Então, quando foi que você deixou, que a voz do amado, por exemplo, deixou de comover você? A gente está falando do relacionamento nosso com Deus. Quando foi que a voz do amado, né, de Deus, deixou de te comover? Quando foi que a beleza do amado deixou de te deslumbrar? Que quando a gente se converte, cara, Deus é a coisa mais maravilhosa que tem, né? Cada percepção que a gente tem na presença dele deixa a gente extasiado. Quando foi que isso deixou de acontecer? Quando foi que a nossa alma parou de querer agradar a ele? Em que momento que a nossa vontade começou a importar mais do que a vontade dele? Então a gente precisa ser capaz de trazer isso, né? É por isso que os profetas do Antigo Testamento, eles estavam sempre lembrando o povo de quando o coração do povo parou de se interessar pelo esposo. Começou a se encantar com outros deuses. Por exemplo, a gente lê lá em Jeremias 2, Jeremias fala assim, ó, Jeremias 2, eu vou ler aqui, ó. Meu povo, olha Deus falando para o povo, meu povo, eu lembro de quando você era jovem, como você era fiel e como me amava quando éramos recém-casados. Lembro como me seguiu pelo deserto, por uma terra onde não havia plantações. Só comentar, né? Quando que o povo seguiu Deus pelo deserto? Quando Deus ele tira eles do Egito, e aí eles ficam 40 anos no deserto, lembra disso? Aí o que Deus faz? Deus dá os 10 mandamentos. Esse ato de Deus dar os mandamentos é chamado de aliança. Deus faz uma aliança com o povo. É o casamento de Deus com o povo de Israel. Então ele fala, eu lembro de quando a gente se casou no deserto. Vocês me seguiam. Que defeito os seus antepassados acharam em mim para me abandonar?
Adoraram ídolos inúteis e eles mesmos se tornaram inúteis. Eles me desprezaram. No entanto, fui eu quem os tirou do Egito. Eu os levei pelo deserto, terra de montanhas e de precipícios, terra seca e perigosa, por onde ninguém viaja e onde ninguém mora. Eu os trouxe para uma terra boa, a fim de que se alimentassem das suas colheitas e do que ela tem de melhor. Mas eles vieram e mancharam a minha terra, fizeram com que a terra que eu lhes dei virasse um lugar nojento. E sabe o que é interessante? É que no caso do Apocalipse, a igreja de Éfeso, ela não pratica esse tipo de traição espiritual, vamos dizer assim, certo? Eles não estão seguindo outros deuses, outras doutrinas. Pelo contrário, né? Eu falo assim, olha, vocês têm ao favor de vocês o fato de que odeiam as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Bom, essas obras dos nicolaítas era uma heresia que surgiu lá na igreja no primeiro século, e assim, os caras meio que acreditavam que a ressurreição já tinha acontecido, eles se entregavam por um monte de práticas. Basicamente a galera praticava orgia, esse tipo de coisa, entendeu? Porque eles achavam assim, eles queriam meio que ter um êxtase, entendeu, no culto. Então eles achavam assim, como a matéria é má e o espírito é bom, né? Essa era a heresia, tá? Que não é esse o pensamento correto, né? Que a matéria é boa e o espírito também é bom, e os dois são uma coisa só. Mas a heresia falava isso. Então eles achavam que eles podiam fazer qualquer coisa, que estava tudo certo. E aí essa galera então estava praticando isso. Ele fala, não, vocês não seguem esse tipo de coisa, né? Mas ainda assim, essa falta de interesse por Deus, essa falta de paixão, essa falta de libido por Deus, né? E libido bem no sentido freudiano mesmo, né? Esse impulso de vida, esse impulso de querer agregar, sabe? De querer estar junto, é tão grave quanto essa infidelidade espiritual, né? Quanto esse seguir outros deuses. Ele chama de queda, né? E talvez esse desinteresse por Deus, essa apatia, seja uma forma de traição. Então é por isso que vem o segundo ponto. Qual que é? Arrependa-se. Gente, existe algo que rouba a intimidade de um casal, né? E do nosso relacionamento com Deus também, é a falta de arrependimento. Por quê? Porque a falta de arrependimento significa você continuar vivendo do mesmo jeito, você continuar fazendo as mesmas coisas, você continuar pensando da mesma forma. As pessoas pensam que se elas esconderem os erros, os pecados, as falhas, em algum momento essas coisas se resolvem. Mas a verdade é que nunca se resolve, né? A gente vai jogando lixo para debaixo do tapete, daqui a pouco o tapete está gigante, a gente está tropeçando no tapete. Então o tempo passa e aquilo vai se deteriorando cada vez mais. É igual aquela história do retrato de Dorian Gray, né? Vocês conhecem essa história do retrato de Dorian Gray? Que o cara pinta um retrato e na verdade assim, um amigo, né, do cara pinta um retrato dele, e aí o cara, cada maldade, cada pecado, cada erro que o cara faz, ao invés daquilo marcar o corpo dele, marca o retrato. Então o cara vai continuando vivendo assim, sempre jovem, né, sempre com saúde, e aí o retrato vai se deteriorando, o retrato vai envelhecendo e o cara continua novo, né? E aí a gente acha também que se a gente esconder as coisas, a gente vai continuar igual o retrato, mas chega uma hora que não adianta, né? Então, os segredos, eles tendem a minar a intimidade e eles acabam com os relacionamentos. É por isso que grande parte dos salmos, por exemplo, são o quê? Salmos de confissão, salmos de arrependimento. Por quê? Porque visam restaurar a relação. Te dei lá o Salmo 32, por exemplo, ele fala assim, olha, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram, eu fui me tornando seco, né, como a terra no calor do verão, né? E é isso que faz, quando a gente não confessa, quando a gente não se arrepende, esse negócio vai consumindo a gente por dentro, né? Então, a gente precisa desse tempo de confissão, esse tempo de restauração, de jogar luz no problema. Senão o relacionamento ele vai esfriando. É por isso que no primeiro milagre que Jesus faz, que é transformar água em vinho lá no casamento, vocês lembram o que Jesus usou para transformar água em vinho? Quem que lembra? Ele usou 6 talhas que os judeus usavam, sabe para quê? Para purificar.
Então, e isso é bem simbólico, porque o que ele queria dizer? Olha, para a gente ter a alegria do casamento, né, a falta do vinho lá no casamento queria dizer tristeza. Então, para você ter a alegria do casamento, da união, né, da festa, você precisa passar pela purificação antes. Então tem que ter purificação, senão a gente não consegue, né, ter esse relacionamento agregador, junto, né? Os problemas vão afastando a gente cada vez mais. E terceiro, pratique as primeiras obras. Então, como eu falei para vocês, lá quando eu citei o profeta Jeremias, dentro da Bíblia, Deus se casa com o povo quando ele tira o povo do Egito. Olha lá, Olívia. Ou é as meninas? Vamos lá. Quando Deus tira o povo do Egito, ele se casa com o povo, né? Então, aquele momento foi considerado o primeiro amor de Deus com o povo, tá? Quando eles estão no deserto, né? Quando Deus salva eles da escravidão, esse ato de Deus salvar, esse ato de Deus libertar, foi esse primeiro amor. E salvação na Bíblia tem a ver com duas coisas: tem a ver com você ter saúde, tem a ver com você restaurar, você ser liberto, na verdade. Então, quer dizer assim, você poder viver a vida de uma maneira íntegra, de uma maneira plena, né? Então, por exemplo, o profeta Oséias, né, ele falando com Deus, ele fala assim, olha, depois de muitos anos, ele fala assim, eu vou levar vocês de novo para o deserto, né, como se fosse uma segunda lua de mel, para poder conquistar vocês de novo, para poder falar com amor de novo com vocês, né, e seduzir vocês para vocês voltarem para mim. Então, a Páscoa, que lembra da festa da Páscoa, que era a lembrança da libertação do povo lá do Egito? A festa da Páscoa, o que ela fazia? Ela deveria lembrar o povo todo dia, todos os anos, do amor de Deus, desse primeiro amor. Qual que era o problema? O problema é que o ritual da Páscoa, à medida que ele era praticado ano após ano, né, ele ia se tornando uma coisa institucional, uma coisa fria. Ele ia se tornando uma obrigação religiosa. E aí o amor ele ia esfriando. Então o que os rabinos tiveram a brilhante ideia de fazer? Isso foi muito legal. Sabe o que os rabinos faziam? No final da festa da Páscoa, eles liam o livro de Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão. Por que Cântico dos Cânticos? Porque Cânticos é uma coletânea de poesias, e a poesia é a linguagem, né, do amor, é a linguagem do relacionamento íntimo, né, de quem está apaixonado. A gente cantou uma música popular agora, né? Cara, eu fiquei com vontade de levantar a mão assim, realmente louvar a Deus, porque é uma poesia muito bonita. A primeira vez, quando a gente escuta essa música na rádio, a gente pensa que o cara está falando para um homem falando com uma mulher falando para um homem, não sei, uma pessoa falando com outra. Mas se você jogar para Deus, vocês percebem, tipo, como que faz sentido a música quando a gente direciona ela para Deus também? Porque é isso, a poesia ela tem esse poder de falar, né, tipo, do amor. E o Cantares é uma coletânea de poesias eróticas, extremamente eróticas. Tanto é que a molecada, a criancinha nova, não podia ler essa poesia não, porque era proibido para menor de 18 anos, né? Tem trechos dela que, como a gente não lê o hebraico, né, a gente não consegue perceber, mas assim, são extremamente explícito até. Mas essa poesia, essa coletânea então, de poesias, ela fala do desejo pela intimidade, ela fala do louvor à beleza do outro, ela fala dos encontros, separações, dos reencontros, das reconciliações, celebra o prazer e o amor, entendeu? Então, de certa forma, ela sacraliza e ela une essas coisas que para a gente, na nossa cultura ocidental, a gente separa, né? Essa questão do amor romântico, homem e mulher, sexual, e o amor a Deus. Mas para os orientais é uma coisa só, e isso é muito legal. Então eles liam essa poesia na Páscoa para quê? Para poder de novo ajudar o povo a acender o amor deles por Deus, tá? O Eugene Peterson fala assim, ó: em nosso primeiro encontro com o amor salvador de Deus, é bem provável que ele nos esmague, mas com o passar dos anos ele se torna parte familiar da paisagem,
mais um item religioso em meio a tantos outros. O vocabulário da salvação se vulgariza e se reduz ao nível de uma bela frase escrita em um cartão de namorados. Sempre que nos associamos à grandeza por muito tempo, tendemos a nos acostumar com ela. Então, o que significa a gente praticar as primeiras obras? Significa a gente romper a monotonia do cotidiano e voltar a priorizar as coisas que a gente priorizava quando Deus salvou a gente. Então pensa bem, quanto tempo você se dedicava a Deus quando Deus te alcançou? Quanto que você se dedicava a escutar a voz de Deus, lendo a palavra de Deus? Como é que você usava os seus recursos quando Deus te salvou? Como é que isso mudou a tua relação com as outras pessoas, né? Então, nessa manhã, eu queria que a gente tentasse resgatar isso. E como que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso através da Eucaristia, através da mesa do Senhor. Por quê? Porque a mesa do Senhor, lembra quando Jesus institui a Eucaristia? Ele faz isso durante a Páscoa, na festa da Páscoa. E ele faz isso, e aí você percebe os 3 movimentos, né? Ele fala assim, olha, lembra? Então os movimentos para a gente reacender a paixão: a lembrança, o arrependimento e a prática das primeiras obras. Então, a lembrança, fazer isso em memória de mim. A gente vai se lembrar da salvação que Deus gerou para a gente através de Jesus, quando Ele morre na cruz no nosso lugar, né? A gente vai fazer isso lembrando de que um dia a gente vai ter o casamento a bodas do Cordeiro, como diz lá em Apocalipse 19, ou seja, é uma imagem que Deus usa para salvação. Ele fala assim, olha, Apocalipse 19 fala assim, ó: aí ouvi um som que parecia a voz de uma grande multidão, com barulho de uma grande cachoeira e como fortes trovões, que dizia: aleluia, pois o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, é Rei. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro. Cordeiro quer dizer Jesus. E a noiva já se preparou para recebê-lo. A noiva é a igreja. A ela foi dada linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas obras do povo de Deus. Então o anjo me disse: escreva isto: felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. Então a gente vai se lembrar da festa de casamento. E o que você vai se lembrar? Você vai se lembrar o seguinte: o Cordeiro, né, o noivo é Jesus e nós somos a noiva. Quem peca, quem comete erros é a noiva, não é? É a igreja, somos nós. Jesus era o noivo perfeito, ele nunca pecou. Mas na cruz o noivo foi despido. Eu costumo falar, né, os crucifixos que a gente tem, com Jesus aqui com um paninho cobrindo ele, eles não são a verdade, porque quando as pessoas eram crucificadas no Império Romano, elas eram crucificadas nuas, né? Elas eram envergonhadas. A vergonha do pecado é nosso. Nós somos a noiva, a gente que merecia estar nu, mas o noivo se despiu para quê? Para que a noiva, que somos nós fôssemos vestidos com linho branco, para que a gente pudesse estar, como diz lá em Apocalipse, né, esse linho, né, esse vestido de linho muito bonito, puro, branco, diante do Cordeiro. Então ele foi despido para a gente ser vestido, para a gente não ter vergonha diante de Deus. Ele foi despido. Então por isso leva a gente aqui ao arrependimento, né? A gente se lembra que o que purifica a gente, o que torna a nossa roupa branca, é o sangue derramado, o sangue que foi derramado no nosso lugar, né? Para poder perdoar os nossos pecados. E isso faz então com que a gente reparta essa mesa aqui, e aí quando a gente sai daqui do templo, a gente volta para a nossa casa, isso deve levar a gente a abrir a nossa mesa para repartir o nosso pão com todo mundo, né? Para repartir o nosso pão com o necessitado, com aquele que precisa, como o povo fazia quando foi salvo. A gente lê lá em Atos que a igreja, à medida que ela foi salva, todo dia eles partiam pão de casa em casa, eles dividiam aquilo que eles tinham, né? Isso leva a gente a esse primeiro amor, essa alegria de repartir a nossa vida, sabe? De compartilhar aquilo que a gente tem com as pessoas, né? Eu queria encerrar com isso. Eu também às vezes faço casamento, né? Sou celebrante de casamento. Tem um casal ali que eu vou casar ano que vem. E uma das coisas mais legais que tem de fazer casamento, sabe qual é?
quando a noiva entra, o que acontece com a igreja? Todo mundo faz o quê? Todo mundo olha para a noiva, né? Que está lá na porta. Poucas pessoas olham para o noivo. Mas eu que estou aqui na frente, eu consigo enxergar a cara do noivo quando abre a porta e a igreja, da igreja a noiva entra. E sempre a noiva está deslumbrante. É engraçado isso, né? Pode até ter uma noiva que não é tão bonitinha assim, né? Mas no dia do casamento ela está deslumbrante, ela está linda, ela está encantadora, radiante. E aí é muito legal você ver a cara do noivo quando ele vê ela. Tipo, ele fica com aquela cara de, sabe? Né? De uma pessoa assim que está encantada, enfeitiçada. E aí, o que está falando para a gente lá em Apocalipse é que um dia, e eu queria que você entendesse isso, um dia, Jesus, que é o noivo, ele vai olhar para você que está sentado nesse banco da igreja, e ele vai estar com um sorriso de orelha a orelha, ele vai estar com lágrimas nos olhos, e ele vai olhar para você e ele vai falar as palavras lá de Cantares: como você é bela, minha querida, como você é linda, como os seus olhos brilham de amor. E a minha oração é para que todos que estão aqui possam estar nesse casamento no final dos dias. Eu espero do fundo do meu coração que você faça parte disso, que você faça parte desse povo que vai se casar com o Cordeiro. Amém? Vamos orar então? Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor. Eu quero te agradecer porque Jesus Cristo é o noivo que pagou um preço alto para a gente poder estar de pé diante de Ti, ó Pai, no fim dos tempos. E a minha oração é que cada um aqui encontre, ó Pai, a verdade dessa palavra no seu coração, ó Deus, e possa se tornar também parte desse povo, ó Deus, que um dia vai se casar com o Senhor, ó Pai, que um dia vai se unir com o Senhor, que um dia vai ter essa relação, ó Pai, tão íntima, ó Pai, tão bela como o casamento nosso, nós que somos humanos, ó Pai, ó Deus. Que o Senhor possa mudar nosso coração, meu Pai, dia a dia. Que essa palavra, ó Pai, possa reacender o fogo, meu Pai, do amor que a gente tem por Ti, ó Deus. Às vezes o cotidiano, às vezes a correria do dia a dia, às vezes a rotina tende a esfriar, ó Deus, esse amor que a gente sente pelo Senhor. Mas a minha oração é para que nessa manhã o Senhor possa reaquecer o nosso coração, ó Pai. E que a lembrança, ó Deus, daquilo que o Senhor fez por nós, a lembrança a partir aqui da Santa Ceia, meu Pai, da lembrança da Páscoa, da libertação, ó Deus, da ressurreição de Jesus, possa reavivar, ó Pai, o Teu amor por nós, ó Deus, e o nosso amor por Ti, ó Pai, e que assim a gente possa se unir a Ti mais uma vez, ó Deus, numa renovação, meu Pai, da nossa aliança que a gente comemora nessa manhã. Em nome de Jesus que eu te peço, Senhor. Amém e amém.